Bom, já vimos as operações de soma e subtração com dois números de sinais iguais e dois números com sinais diferentes, ou seja, números inteiros. Nesse caso, agora, a gente vai ver as regras de operações com multiplicação e divisão de números com sinais iguais e sinais diferentes também. De certa forma, a gente vai ter 4 operações matemáticas, né? Soma, subtração, divisão e multiplicação. E também temos 4 regras. Para ambos os pares de operações que são inversas, que no caso, soma e subtração e multiplicação e divisão, ambos esses pares vão ter 2 regras para a gente conseguir resolver as questões chegando no resultado correto, que vai ser para sinais iguais ou sinais diferentes. Então, para multiplicação e para divisão, a gente vai ter aqui a multiplicação e a divisão. A gente vai ter o seguinte: imagina que a gente também tenha 2 valores, né, 2 números, e tudo que eu for definir para multiplicação também vai valer para divisão, perfeito? Então vamos começar pela multiplicação, tá? Imagina que a gente tenha 2 valores que estão se multiplicando e vamos começar definindo que esses 2 valores tenham o mesmo sinal, ou seja, sinais iguais. Ou sinais iguais. Bom, para sinais iguais, vamos pegar 2 exemplos então de valores. Vou pegar 3 e 5 de novo. Bom, 3 vezes 5, né, para a gente conseguir manipular, a gente tem que definir os seus sinais. Então vamos começar com 2 valores de sinais positivos e 2 valores com sinais negativos. Então a gente vai ter menos 3 que multiplica menos 5. Na multiplicação e na divisão, é interessante a gente colocar um parêntese separando os valores. Por quê? A gente vai ter a operação que está ocorrendo e vamos ter os sinais desses números. Então, para não confundir na hora de fazer a questão, na hora de resolver a operação, a gente coloca um parêntese, porque o sinal desse número não é o sinal que está fazendo uma operação. É apenas o sinal para definir se o número é positivo ou negativo, certo? E, nesse caso, como eles têm valores iguais, né, sinais iguais, vamos colocar também para valores positivos. Mais 3, que multiplica mais 5. Sinais iguais. Legal. Então, para multiplicação, a regra é, isso serve para divisão também. Para sinais iguais, a gente vai manter o sinal de positivo sempre e vamos multiplicar eles. Então, a gente vai sempre manter o sinal de positivo, independente se ambos são negativos ou ambos são positivos. A regra é, para sinais iguais, o resultado sempre vai ser positivo e vamos multiplicá-los, certo? Então, nesse caso, se ambos são positivos ou negativos, a resposta vai ser a mesma, porque sempre vamos multiplicá-los e também o sinal deles vão ser iguais. Então, aqui eu tenho mais 15 e aqui eu tenho mais 15 também, perfeito? Então, repetindo, para sinais iguais no produto ou na ração, ou melhor, na multiplicação e na divisão, a gente mantém o sinal de positivo e multiplica ambos os valores. Agora, vamos utilizar essa operação para sinais diferentes, né? Para sinais diferentes, a regra é um pouquinho semelhante. Se para sinais iguais a gente mantém o sinal de positivo e multiplica para sinais diferentes, vamos manter o sinal de negativo e também vamos multiplicar. Então, para sinais diferentes, vamos ter o seguinte. Vamos pegar os mesmos valores, certo? Agora com sinais diferentes. Para sinais diferentes, a gente vai ter o seguinte, então. Vamos supor que a gente tenha 2 valores também com sinais diferentes agora, um positivo, o outro negativo. Então, vamos utilizar os mesmos valores que a gente utilizou nos exemplos passados, 5 e 3. Então, vou ter um negativo, 5, e o outro positivo, mais 3, certo? E ao contrário também. Eu posso ter menos 3, eu posso ter mais 5, se multiplicando. Legal. Bom, nesse caso aqui, diferente da soma e da subtração, que a gente precisaria estar olhando para o sinal do maior número entre os dois, nesse caso vai ser o contrário do que a gente viu para sinais iguais. Para sinais iguais, a gente viu que o resultado sempre vai ser positivo. Para sinais diferentes, o resultado sempre vai ser negativo e a gente vai estar multiplicando também os valores. Então, a gente vai fazer 5 vezes 3. E nesse caso vai dar para a gente menos 15. E aqui, mesma coisa, né? A gente vai manter o sinal de negativo justamente pelos valores, pelos sinais, né, dos valores serem diferentes. Então, a gente vai ter 5 vezes 3, que é igual a menos 15 também. Então, resumindo, anotando aqui, para sinais iguais, vou botar aqui, para sinais
iguais, eu vou ter o resultado positivo sempre. E para sinais diferentes, eu sempre vou ter o resultado negativo, certo? E sempre vou multiplicá-los. E isso aqui eu defini só para multiplicação. Lembra que eles são inversos, tanto a multiplicação quanto a divisão? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ambas têm as mesmas regras. Então eu posso também estar utilizando essas mesmas regras para questões que estão utilizando divisão. Então vamos fazer isso. Vamos pegar dois números se dividindo e vamos começar, aproveitando o quadro, para dois valores com sinais diferentes. Então, para sinais diferentes, a gente vai ter o seguinte. Bom, vamos pegar dois valores como, por exemplo, 6 e 2, tá? Como vai ser a divisão agora, eu vou utilizar uma fração, né? 6 e 2. Como a gente tem que estar utilizando sinais diferentes, então o sinal de um vai ser negativo e o sinal de outro vai ser positivo. Dessa forma. Então, se a gente definiu que na multiplicação dois valores com sinais diferentes, eles sempre vão ser negativos e eu preciso multiplicar, então na divisão, dois valores para sinais diferentes também vão ser negativos, mas nesse caso está ocorrendo a divisão. Então eu divido. Perfeito. Então eu vou ter menos 3. E se fosse ao contrário, se aqui em cima fosse positivo e embaixo fosse negativo, como ficaria? Em cima positivo, nesse formato, e embaixo negativo. Como eu faria isso aqui? Mesma coisa, não interfere absolutamente nada. O importante é que a gente consiga observar os sinais e se eles forem diferentes, independente se o negativo está embaixo ou em cima e vice-versa, para a soma também, para o positivo também, o que importa aqui é que o resultado sempre vai ser negativo. E eu vou fazer a operação que está se pedindo. Então, menos, novamente, 6 sobre 2 é igual a menos 3. Legal? E para sinais iguais, a questão é semelhante para a multiplicação. Para a multiplicação, a gente definiu que multiplicação de dois valores de sinais iguais, a gente vai ter o resultado positivo. Isso vale também para a divisão. Então, para sinais iguais, resultado positivo, vamos pegar um valor para divisão, dois valores. Então, por exemplo, 8 dividido para 4. Se ambos forem negativos, o resultado vai ficar positivo e eu faço a operação que se pede. Nesse caso aqui, divisão. Então, eu chego no valor de mais 2. E para valores positivos, ambos positivos, eu vou ter mais 8 dividido por mais 4. E o resultado vai chegar para a gente como positivo também. Eu faço a divisão, 8 dividido por 4. E chego no resultado igual a mais 2. Resumindo, para valores positivos, nesse caso, para multiplicação e divisão, para valores iguais, sinais iguais para multiplicação e divisão, resultado sempre positivo e eu faço a operação que se pede, multiplicação ou divisão. Para sinais diferentes, então eu vou manter o sinal de negativo e vou também fazer a operação que se pede, multiplicação ou divisão. Perfeito? Espero que tenha gostado da aula e vejo vocês na próxima. Bom, hoje iremos ver as operações com frações.